E quando seus pecados vêm maquiados? Você já parou para pensar isso? Seus pecados podem estar usando maquiagem e você nunca parou para pensar? Vamos refletir no texto de 1 Coríntios capítulo 11. Paulo está falando a respeito da ceia com o povo de Coríntios. E ele vai exortar o pessoal ali em relação a isso porque eles estavam fazendo a coisa certa da maneira errada. Eles estavam fazendo as suas reuniões em nome de Jesus, estavam repartindo do pão, tomando do cálice, para relembrar, né, Jesus Cristo, a volta do Messias. Mas a maneira que eles estavam fazendo isso não estava sendo boa. E é isso que Paulo vai exortar. Porque eles dizem assim, que no meio deles havia divisão, algo que não é bom. E também ele vai dizer que alguns iam lá e comiam. E às vezes não sobrava o suficiente para os outros. Então, ele vai ali no versículo 31 dizer assim, examine o homem a si mesmo, antes de comer do pão e tomar do cálice. E ele fala isso nesse mesmo contexto ali por 2 vezes, que o homem tem que examinar o seu coração. E às vezes, quando vamos ceiar ou no momento da oração, a gente costuma examinar para ver os nossos pecados, que fizemos de errado durante o nosso dia, mas não paramos para pensar que às vezes eles estão vindo com uma cara de coisa boa, assim como foi com o povo de Corinto. Eles estavam fazendo algo que era bom, que até mesmo era um dever, mas da maneira errada. Então vamos parar para pensar, vou dar alguns exemplos aqui para eu conseguir ilustrar para vocês o que eu quero dizer, e você pensa aí com você se tá tudo certo ou se você também tem pecados maquiados, assim como eu, e o Espírito Santo veio e me fez entender isso. Vou dar alguns exemplos então. Quando me chamam para orar, essa oração é para que Deus ouça o que eu realmente quero falar? A oração que eu estou fazendo é em prol realmente daquela pessoa? Ou lá no fundo do meu coração tem ali um desejo escondido, né? De que os outros vejam o quão bem eu sei falar, as palavras bonitas, os textos decorados, uma oração forte que eu sei fazer. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14, ele vai falar o seguinte: cada um, porém, é atraído e enrolado pelo seu próprio mau desejo. Em algumas versões diz é atraído e engodado, mas é a tradução ali, enrolado pelo seu próprio mau desejo. Então quer dizer que às vezes temos desejos dentro de nós que precisam ser supridos e às vezes eles podem vir mascarados. São mais uma questão de ego, isso, né? E quando você pega lá, por exemplo, e te convidam para cantar, para louvar em uma igreja, você vai realmente para adorar o Senhor, para aquela canção que você está levando realmente é para que suba um incenso diante de Deus, que você consiga ali, através disso, ajudar os irmãos a criar um ambiente de adoração, ou é para que os outros vejam quão bem você sabe tocar ou quão bem você é afinado? Você ministra o louvor para que os outros vejam o quão bom você é nisso, ou para que realmente Deus te escute? Quando você vai dar uma ajuda financeira para alguém, às vezes uma pessoa está passando necessidade, você leva ali mantimentos para essa pessoa ou ajuda com dinheiro mesmo. Você faz isso porque você quer alegrar o coração de Deus, ou você está fazendo isso para que você se sinta bem, que você está fazendo algo bom? Então o bom, ele pode vir muito mascarado. Nosso pecado, você não está servindo a Jesus. Você não está servindo a Deus, você não está ampliando o seu propósito final, não é ampliar o reino de Deus com essas atitudes. É fazer que o seu ego seja massageado. Porque todas essas coisas, elas parecem ser muito boas. Quando você evangeliza alguém, você está pensando em levar essa pessoa para a igreja, para que ela venha ter uma vida com Jesus, que ela possa ser transformada e ser salva, ou você lá no fundo já está pensando, talvez seja uma porta para amanhã ou depois eu conseguir fazer um grupo familiar na casa dela, alcançar aquele bairro lá. Não que esteja errado alcançar o bairro, não que seja errado fazer o grupo familiar, mas a questão é qual é a sua intenção. Porque essas coisas, um grupo familiar,
alcançar um bairro tem que ser a consequência. Consequência do quê? De focar no reino, de fazer a vontade do Pai. Essas coisas vão ser a consequência. Ele vai acrescentando de acordo com o que conseguimos administrar. Mas às vezes a gente quer fazer um pouco mais, só que esse pouco mais não é para o Senhor, é para nós mesmos. Então, analise bem o que você tem feito de bom e se a raiz, o propósito final é Jesus Cristo. Se o propósito final é Jesus Cristo, é ser obediente, é alegrar o Pai, é alegrar Jesus, o Espírito Santo, ok, você está certo. Mas agora, se você tem feito coisas boas, até mesmo bíblicas, mas que lá no fundo, o seu coração, ele está sendo se alegrando com essas coisas, o propósito final é trazer um bem-estar emocional para você, daí você está errado. E vamos lembrar que não temos como enganar Deus, né? Essas coisas não passam despercebidas de Deus. Elas podem, às vezes, enganar até mesmo o nosso próximo e achar que nós somos pessoas muito boas, que nós somos pessoas espirituais, mas às vezes só Deus sabe que não é uma verdade. Como eu disse, podemos fazer o bem tendo um propósito que não é o correto. Examine a ti mesmo, examine o seu coração e comece a pensar de tudo que tu faz se o propósito final é Jesus. Porque isso também me faz lembrar quem é ser servo de Deus ou ser servo de si mesmo. Mas espera aí, isso é um assunto para um próximo vídeo, né? Então, examine o teu coração, busca o Senhor, veja se está tudo ok. Se está certo, siga, cada vez plantando mais, cada vez fazendo mais. Agora, se tem algo errado, comece a buscar a ajuda do Espírito Santo para que ele te revele aquilo que não tem agradado a Deus e somente a ti. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa logo aí o seu joinha me dizendo que você gostou, né? E se você gostou, não custa nada compartilhar. Coloque aí nos grupos dos amigos, no grupo da igreja e vamos acertar, alinhar os nossos pensamentos, os nossos desejos com os desejos de Deus. Certo? Até logo!